Boa noite. Aqui quem fala é a sua drag queen podcaster favorita, mas que é melhor em doses homeopáticas misândrica. E este é mais um Drops Misândricos. Olha aí, falei certo finalmente o nome do segmento, que é este segmento em que eu venho aqui dando gotinhas de sabedoria ou de burrice para vocês, né? Que eu venho aqui, ligo o microfone, falo uma baboseira, volto para fazer minhas coisas da vida, aí venho aqui, gravo mais um pouquinho. Então, esse programa mais curtinho, sem roteiro, né? Já deu para perceber, e que é um pouco ali mais freudiano, né? A coisa mais do subconsciente, é mais lacaniano, é mais reptiliano, é mais marjoriestiano, brincadeira. Enfim, é esse programa maluco, fragmentado, que vocês que já acompanham aqui o Misandricast já conhecem, e se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que está se debruçando com esse podcast, não esquece de dar estrelinha se você está ouvindo no Spotify, se você está ouvindo no YouTube Music, dá like, se você estiver ouvindo no Deezer, dá coração, compartilha, faz tudo aí, tá bom? Vamos fazer o podcast para frente, o podcast crescer e no final das contas é sobre isso, tá bom? Tchau, tchau. Eu não sei se tem um ditado ou se foi só uma frase que eu ouvi algum dia em inglês que diz assim: Beauty fades, dumb is forever. Que basicamente, traduzindo aí, fala que a beleza, ela se esvai, ela vai embora. Agora, a burrice, ela é para sempre. Né? Porque ninguém, assim, as pessoas muito dificilmente daqui a alguns anos vão lembrar o quanto você era bonito, né? Mas aquela cagada, aquela burrice que você fez com elas, para elas, ou até que você contou para elas, amor, essa burrice vai ser para sempre, porque memória é tudo, né? Então, a sua burrice, ela causa mais impacto do que um rostinho bonito. Fica a dica aí, né, para quem precisar. No final das contas é sobre isso. Hoje a minha pira vai ser sobre memória, né? Então vamos aí nos aprofundar nesse tema. Porque eu tô aqui pensando que a gente. Você vê que engraçado. A gente tem essa concepção de que a memória, as coisas que a gente lembra, são só as coisas grandes, são os momentos em que a gente vence, são os momentos que a gente passa na faculdade, são os momentos que a gente compra o nosso primeiro apartamento, nossa primeira casa, sabe? A gente acha que a memória ela é só sobre isso, ou que ela é sobre momentos de dor também. Enfim, são momentos trágicos, mas a memória, ela também é composta por uma parte muito curiosa e que pra mim são as partes que mais me afetam e que mais me causam algum tipo de sentimento mais intenso, que são aqueles momentos pequenos, sabe? Aquele olhar que você troca ali no meio do trabalho, que você se comunica com alguém, ou é aquele silêncio de madrugada, ou aquela conversa de madrugada. Então, essas pequenas coisas, elas parece que atingem outros lugares da nossa cabeça, porque quando a gente tem essa visão grande dos momentos e da memória, porque é isso, né? Quando você olha para uma fotografia, a memória ela é uma fotografia, por assim dizer, né? Traduzindo imageticamente, a memória ela é essa fotografia que é um momento queimado ali com um sentimento, que passa por um filtro de um sentimento. E ela, enquanto paisagem, digamos assim, uma fotografia, quando você vê o todo de uma fotografia, ela significa uma coisa, e você entende o que aquela fotografia quer dizer, o que aquela imagem quer dizer. Mas são os detalhes que contam uma história, sabe? São pequenas coisas, são um objeto ou uma luz diferente, né, nessa fotografia que deixa a gente de outra forma. Então, eh, as pequenas coisas elas têm outras camadas na memória, né? E no final das contas é sobre isso.
Gente, estava aqui ouvindo música, e aí eu sempre gosto de botar na minha playlist de músicas curtidas do Spotify. Porque tem coisa pra cacete, né? E eu sou bem eclética, como vocês bem sabem. E aí, começou a tocar aqui a música Brechó, né, de Luiz e os Alquimistas. E aí eu me peguei prestando atenção na letra, porque ali é um tecnobrega gostosinho. Mas veja bem, ó. Te botei no meu brechó, te vestia noite e dia. Apertado e não cabia, esse laço já não dava nó. Nessa vida de brechó, roupa linda e preferida, estilosa e colorida, tá cafona, demodê, uó. Me despi, quero estar só. Olha, você, quando você presta atenção nessa música, porque você fica ali só no ombrinho, né? Aí você bota a mão na consciência e fala: eita, mas peraí. Porque o que essa música basicamente nos diz, né? E eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos meses. Às vezes a gente precisa revisar, né, o papel das pessoas na nossa vida. E não é porque a gente gosta menos delas. É porque às vezes a gente não é mais a mesma pessoa, né? A sua amiga, né, ou a pessoa em questão, sei lá, um familiar até, ele não cabe mais na sua rotina, a pessoa não te interessa mais. Não quer dizer que você não goste dela mais, mas que talvez vocês precisem. Você precisa colocar essa pessoa em outro lugar, né, na sua cabeça aí, né, na sua cachola. E é importante a gente fazer isso, né? Porque senão a gente fica ali numa montanha russa, não, numa roda gigante de emoções, porque a gente fica assim, nesses altos e baixos, sabe, com as pessoas, em que você gosta muito dela, mas aí tem uma hora que você tá meio de bode, e eu não sei se isso é normal, sabe, nas relações. Eu acho que precisa ter uma certa constância, né, sobre o que você pensa ou o que você quer fazer com as pessoas, né? Enfim, dei uma viajada absurda. Mas fica aí a dica, inclusive, né? Brechó, Luiz e os Alquimistas, porque no final das contas é sobre isso, né? Mudando um pouco o assunto de pau pra cacete, como diz minha mãe, é, a gente precisa falar um pouco sobre a coisa do no pain, no gain, sabe? Que tem nas camisetas de academia, sabe? Sem dor, sem ganho. A gente precisa falar sobre isso, porque vocês bem sabem, que eu já disse aqui algumas vezes, que eu tenho ido na academia agora, né? Eu tô aí no plano peitudas gostosas. Mas, eu entendi a coisa do no pain, no gain, porque realmente, né, você vai fazendo ali os exercícios, se você tem a ambição de ter a famosa hipertrofia, é hipertrofia que fala? Enfim, se você quer ganhar massa muscular, tem que doer, né, porque o crescimento do músculo é basicamente, sei lá, uma inflamação que faz ele crescer. Então, realmente, tem que doer. Se doer é porque tá dando certo. E aí, quando você entende isso, você fala assim, meu Deus, né? Então quer dizer que os marombeiros, eles não são desprovidos de um raciocínio lógico. Não, é porque é intencional, né? Então, na verdade, é mais uma questão de BDSM, né? Sadomasoquismo, porque você, pra se sentir gostosa, ou para você estar gostosa perante a sociedade, né? Que a gente sabe como é, quer você queira ou não, você vai ficar com dor. Você vai ser gostosa, mas você vai ficar com dor. Você vai estar sempre com dor. A cada 2, 3 dias você vai ter uma dor de 2, 3 dias, né? Aí você vira pra mim e fala, mas misândrica, isso com o tempo passa. Quando? Quando que passa? Tá? Porque eu estou absolutamente cansada de estar travada. Ou de ficar andando com as pernas de alicate, sabe? Parecendo que eu tô cagada, porque minha panturrilha tá absolutamente dura, inchada, bonita, musculosa, né? Mas tá doendo, né? E aí eu não tô gostando muito, não. Tá bom? Era isso que eu tinha pra dizer. Porque no final das contas é sobre isso.
Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Eu gosto que ao longo da gravação, não sei se vocês reparam, mas a minha voz ela vai ficando progressivamente mais rouca, né? Ou mais anasalada. Porque esse episódio de hoje do Drops demorou acho que uns 3 dias pra ser gravado. Eu tô gravando agora, que é a parte final, uns 3 dias depois que eu comecei. Olha lá, como tem semana que é difícil, né? Semana passada, por exemplo, não consegui. Essa semana, misericórdia, não foi nem porque eu não quis, né? Mas obrigado a você que chegou até aqui, já falei demais. Já falei muito, daqui a pouco eu tô sem voz, tá? Já me abri demais aqui hoje. Já falei provavelmente coisa que eu nem devia ter falado, coisa que vocês nem queriam saber. Joguei umas verdades, deixei todo mundo noiado, né? Devo ter deixado. Eu espero que sim, tá? Mas acho que este domingo, não sei, não vou prometer que vai ter, mas acho que próximo domingo aí, domingo de Páscoa, estarei fazendo uma live um pouco diferente, mas ainda, né, do FM 6669, mas não vou prometer, porque pode chegar no domingo e eu estar cansado e eu não fazer. Tá? Eu me reservo esse direito porque eu tenho livre arbítrio, né? Estamos aí na Semana Santa, vamos ser bíblicas, tá? Inclusive, essa semana eu tenho muito exercido meu livre arbítrio. Já fizeram isso? Tipo, por que você tá comendo eh, pudim às 4 da manhã? Ah, porque eu quero, né? Enfim, olha, não consegue parar de falar, gente. É isso, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sou @misandrismos. E é isso. Bom, um beijo pra vocês. Terríveis sonhos. Tchau.